Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre. Isso aqui é uma revisão, né? Vamos falar um pouquinho sobre nazismo e fascismo, ou como é conhecido, o nazifascismo, tá? Eu preparei esses slides aqui, que foi baseado aí na apostila de vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente falar sobre um governo nazifascista, a gente precisa caracterizar esses regimes, tanto o regime nazista quanto o regime fascista, tá? Ambos esses governos e também o salazarismo, né, em Portugal, o franquismo na Espanha, são governos totalitários, certo? São governos totalitários. E esses governos totalitários, pessoal, eles surgem num contexto de crise, pós Primeira Guerra Mundial e principalmente pós a crise de 1929. Então juntou os problemas ali herdados da Primeira Guerra Mundial, mais a crise de 1929, né? E aí esses dois fatores levaram ao surgimento desses regimes políticos totalitários que, assim, a gente pode dizer que eles agravaram, né, as relações dentro da Europa e levaram a um conflito mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial. Vamos caracterizar o que é o totalitarismo. Eu coloquei aqui no slide para vocês. Pessoal, o que é o totalitarismo? Totalitarismo, pessoal, ele é um regime político que a gente pode caracterizar ele como um governo antidemocrático, tá? O Estado, ele controla a vida política, a vida econômica e a vida social e cultural, ou seja, o Estado, o governo, ele vai interferir em todos os setores. Ele interfere na política, ele interfere na economia, ele interfere em questões sociais e interfere inclusive em questões culturais, certo? Esses governos. É, Geralmente, num governo totalitário, a gente tem um único partido político, todos os outros partidos políticos são colocados na ilegalidade, são perseguidos, quem faz oposição é perseguido, e tem o culto ao líder. Eles sempre vão ter um líder, eles sempre vão ter um líder e vão cultuar esse líder. Né? No caso do fascismo, o Mussolini, no caso do nazismo, Adolf Hitler. Né? Então vão cultuar, ele vai ser transformado num mito, como se fosse um salvador. Né? E quem critica ele, né, é como se estivesse cometendo um atentado contra o seu próprio país, certo? Uma outra característica que eu não coloquei aqui de um governo totalitário, pessoal, é a questão da propaganda. São governos que investiram muito em propaganda. Claro, naquela época, propaganda através do rádio, da arte, né, de grandes manifestações públicas, né? Então, eles vão utilizar muito a propaganda a seu favor, tá? Bom, quais são as características básicas de um governo totalitário? Eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, nacionalismo extremado ou o nacionalismo exacerbado, que chega a ser um nacionalismo xenófobo, né? O que é um nacionalismo xenófobo? É você considerar a sua nação, o seu país, o seu povo como melhor, como superior, né? E acabar discriminando e prejudicando outros povos de outra origem, inclusive povos de outra etnia que vivem dentro do seu próprio território, tá? Então, ou de considerar países vizinhos, povos vizinhos como inferiores, tá? Então, o nacionalismo é uma exaltação dos símbolos nacionais da sua nação, né, em detrimento de outras. Então, ele chega a ser um nacionalismo que a gente fala que é um nacionalismo exacerbado que chega a ser xenófobo. Esses governos totalitários têm um forte militarismo. Quando eu falo aí de forte militarismo, eu estou falando sobre o uso da violência, uma forte exaltação do exército, né? E o uso fortemente da violência, tem um uso muito forte da violência, né? Nesse militarismo deles, tá? Uma outra característica desses governos, pessoal, é o anticomunismo, tá? São governos que são anticomunismo, tá? E eles surgem, inclusive no contexto em que eles vão surgir,
a elite, né, a burguesia, vai acabar apoiando esses governos totalitários em detrimento do comunismo, porque o medo deles era o comunismo. E esses governos totalitários, como o nazismo, como o fascismo, eram governos anticomunistas. Então muita gente se apoiou nesses partidos por conta do anticomunismo deles. Tá? Então são governos anticomunistas, antimarxistas, um governo antiliberal. Por que um governo antiliberal? Lembra que na crise de 1929, o que vigorava na economia mundial era o liberalismo, a não intervenção do governo. O governo interferia na economia. Lembra do liberalismo econômico, o mercado se autorregula, do Adam Smith, né? A lei da oferta e da procura. Então, o Estado, o governo, ele não interferia na economia, certo? Com a crise de 29, esses governos vão entender o seguinte, que o liberalismo não dá certo. Então, que o Estado tem que ser forte, que o Estado ele tem que intervir, sim, na economia. Então, uma característica básica desses governos totalitários é o antiliberalismo. Outra coisa é o unipartidarismo, ou seja, eles vão colocar todos os outros partidos na ilegalidade, vão acabar com todos os outros partidos e ficará apenas um partido, no caso da Alemanha, o Partido Nazista, no caso da Itália, o Partido Fascista. Tá? E como eu disse para vocês, a questão do culto ao líder, né? Vai ter uma forte cultuação do líder, tá? O líder ele é colocado como alguém que vai salvar a pátria, colocado como alguém que vai salvar a nação, certo? Então tem mais características, mas eu acredito acredito que importante para vocês são essas características aqui, tá certo? Essas características que são as mais importantes, certo? Bom, pessoal, é o seguinte. Outras características, desculpa, eu tinha colocado mais algumas características aqui, mas eu esqueci de falar que tinha mais. Mas enfim, aquelas características que eu coloquei para vocês são características, como eu posso dizer, gerais. Então você vai encontrar isso no fascismo, no nazismo, no salazarismo, no franquismo. Agora eu vou trazer para vocês algumas características que são específicas de dois regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, porque aquelas que eu trouxe para vocês, lá da primeira página, elas são características de qualquer governo totalitário, né? Então, em Portugal, na Espanha, o nazismo, o fascismo, aqui no Brasil a gente teve também, né? Enfim, uma espécie de governos totalitários na época do Getúlio Vargas, enfim. Agora, vamos lá. A questão da propaganda, que eu já havia falado, foi uma questão muito forte, mas a gente vai falar disso depois, em separado. Questão da educação. A educação também foi muito influenciada, né, nas escolas, os alunos foram muito influenciados. Mas eu queria falar para vocês de uma outra característica muito importante. Essa é exclusivamente do fascismo e que teve reflexo aqui no Brasil, que é a questão do corporativismo. Pessoal, no fascismo, o Mussolini ele vai criar a ideia do corporativismo. E o que foi o corporativismo? É a ideia de que as classes sociais, o trabalhador e o dono da fábrica, o burguês, eles não devem ser inimigos. Eles devem sempre estar unidos, tá? E o Estado entra no meio para fazer uma intermediação. O Estado ele entra como mediador de classe. O Estado ele entra como mediador de conflito, tá? E esse Estado é quem, né, entre aspas, vai conceder direitos aos trabalhadores. Né? Então o Estado ele entra como mediador das classes sociais. Ele é que vai mediar os conflitos. O Estado é que vai mediar os conflitos, tá? Então, é uma característica muito forte do fascismo, tá certo? Então, o corporativismo, o Estado funciona como alguém que vai intermediar os conflitos entre as classes sociais, tá? Essa então é do fascismo. Uma outra característica agora específica do nazismo é a questão do racismo, né? A questão dos judeus, né? Dos negros, né? Dos latinos. Os nazistas não gostavam de negros, de judeus, de latinos, de ciganos, né? Então tem essa questão do racismo, né? De considerar
de se considerar uma raça superior e as outras raças, entre aspas, né, são consideradas inferiores. Então, essa ideia do racismo também foi muito forte. E uma outra característica, agora, são duas características, é uma característica que faz parte dos dois regimes, nazismo e do fascismo, que é o expansionismo territorial, conquistar novos territórios, né? Mussolini, por exemplo, ele vai tentar invadir a Etiópia. Ele vai tentar invadir ali a região da Etiópia. Então, expansionismo. Hitler vai anexar vários territórios. O Hitler vai anexar a Tchecoslováquia, a Polônia, a Renânia, a Áustria. Né? O Hitler vai anexar vários territórios. Ele vai expandir, fazer uma expansão territorial. É uma outra característica desses regimes, né? Conquistar outros territórios, tá certo? Então essas aqui, pessoal, são algumas das características dos regimes totalitários, tá? E eu coloquei algumas aqui específicas do nazismo e do fascismo. Bom, vamos entender quais foram as causas gerais para que esses partidos, o nazismo o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, como que esses partidos chegaram ao poder, né? A gente pode pontuar alguns fatores. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial. As questões que não ficaram resolvidas na Primeira Guerra Mundial vão levar ao surgimento desses governos. Uma outra coisa, a própria crise de 1929. A crise de 1929, ela leva também ao surgimento desses partidos, porque é o momento em que porque vários países vão perceber que o liberalismo não dá certo. E aí eles vão dizer, olha, o Estado precisa ser forte, tá? E aí é onde vai ganhar força esses partidos aí. Um outro fator muito importante é o crescimento de partidos comunistas e socialistas, certo? Então a burguesia, a elite, vai ficar com medo do socialismo, vai ficar com medo do comunismo, e elas tinham duas opções: ou elas tinham esses governos socialistas, ou elas tinham os governos totalitários, fascismo e nazismo. Então, para combater o socialismo, para combater o comunismo, essa elite, essa burguesia, ela acaba apoiando esses governos totalitários como o fascismo e como o nazismo. E um outro fator que a gente pode colocar também como a causa para o surgimento desses governos aí é a ideia do revanchismo. Né? A Itália queria se vingar por não ter conquistado as terras que haviam sido prometidas, né, durante a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha, o revanchismo pela Primeira Guerra Mundial, por ter sido humilhada, né, então ela queria a revanche. Esses aqui, de forma geral, são os fatores que levaram ao surgimento desses partidos, né, tanto o fascismo quanto o nazismo. Bom, uma outra coisa aqui que eu coloquei para vocês que eu trouxe, duas propagandas, uma propaganda comunista e uma propaganda fascista. Então, naquela propaganda comunista, olha só, tem que colocar o Hitler com uma faca na boca, né? Ou seja, o Hitler é um assassino. O Hitler é um assassino, então não vote nos nazistas, vote nos comunistas. Uma propaganda então comunista. A segunda, que é essa daqui, propaganda fascista, os fascistas colocaram o Hitler, colocaram, desculpe, o Stalin, que era lá da União Soviética, né, comunista, como um assassino. Né? Então, vote no nacional, ou seja, vote no partido nazista, tá? E não nos comunistas. Então, eles utilizavam muito da propaganda, né, durante aquele período, tá certo? Bom, agora vamos entender especificamente como surgiu o fascismo italiano, como surgiu o fascismo na Itália. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, a Itália, pós Primeira Guerra Mundial, ela tinha uma monarquia e era uma monarquia parlamentar. O que é uma monarquia parlamentar? Você tem o rei, mas de certa forma os poderes do rei eles são limitados. Quem tem poder de fato é o primeiro-ministro, tá?
primeiro-ministro que governa. E a Itália, ela estava cheia de conflitos naquele momento ali, né? Primeiro que a Itália participou da guerra, e o fato da Itália ter participado da guerra fez com que a Itália se endividasse, entrasse numa crise profunda, a inflação cresceu, né? A Itália teve que pegar vários empréstimos de outros países. As atividades industriais, né, nas fábricas caíram e muito. O desemprego ele aumentou. E o fato do desemprego, da inflação ter aumentado, isso gerou muitas manifestações, agitação social, as pessoas faziam greves, né? As fábricas eram ocupadas por trabalhadores, no campo os camponeses também estavam revoltados, né? Fazendo protestos, né? Enfim. E a elite italiana morria de medo do comunismo tomar conta da Itália. Porque neste momento, crise, pós-Primeira Guerra Mundial, surge os partidos, tanto os partidos comunistas, né, partidos de centro, e surgem os partidos de direita também. Mas a elite tinha muito medo do comunismo. A elite tinha medo da esquerda comunista tomar o poder e implantar o comunismo na Itália. Então esse era o medo da elite. Da mesma forma que estava surgindo ali os partidos de esquerda, começaram a surgir também partidos de direita, tá? E aí a gente vai entrar numa questão. Esses partidos de direita que surgem, pessoal, o mais famoso deles é o Partido Fascista Italiano, né? E como que surge o Partido Fascista Italiano? Surge com a figura do Mussolini. Pessoal, o Mussolini, ele era italiano, e o Mussolini, até antes da Primeira Guerra Mundial, Mussolini ele era socialista. Ele fazia parte do Partido Socialista. Só que quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, os socialistas eles não queriam participar da guerra. Mas o Mussolini, que era um dos líderes do partido, ele queria participar da guerra. Tanto que ele vai e participa da guerra. E é claro, lembra que a Itália mudou de lado, né? Um ano depois da guerra a Itália mudou de lado, enfim. E havia os vitoriosos, né? A Itália e a França e a Inglaterra, desculpe, haviam prometido que caso eles fossem vitoriosos, a Itália iria ganhar algumas terras. Terras essas que pertenciam à Alemanha. Só que acabou a Primeira Guerra, eles foram vitoriosos e a Itália foi esquecida. A Itália não recebeu nada. E o Mussolini, ele queria se vingar, né? Ele queria se vingar, ele queria partir para cima desses países. Os comunistas diziam, não, nós não vamos fazer isso, enfim. E o Mussolini, então, ele acaba rompendo por conta disso, ele acaba rompendo com os comunistas e ele funda em 1919 o Fátio de Combatimento ou Fátio de Combate, tá? Que significa, né, na verdade, feixe de varas, né? Ele vai fundar, não era um partido ainda nesse momento aqui, tá? Nesse momento era um grupo de homens, tá? E eles tinham uma característica, eles andavam de farda preta, tanto que eles tinham o apelido de camisas negras, tá? E quem é que vai apoiar esse grupo e vai bancar? A burguesia. Gustavo, mas por que a burguesia vai bancar esse grupo? Já falei para vocês. Porque no mesmo momento que surgiu os fascistas, né, os partidos de direita, surgiram os comunistas. E essa burguesia, ela tinha medo do comunismo ser implantado na Itália. Então essa burguesia vai apoiar o fascismo, porque o fascismo, os fascistas, o fátio de combatimento, eles eram contra os comunistas. Então essa burguesia vai apoiar e vai financiar esse grupo, né? Inclusive, o Mussolini, naquele momento, qualquer manifestação ou greve organizada pelo Partido Comunista, os fascistas iam lá e desciam o cacete nos comunistas. Isso motivou ainda mais a burguesia a apoiar os fascistas. Bom, o que acontece, pessoal? Em 1921, desculpe, em 1922,
o fátio de combatimento ele vai se tornar, pessoal, o Partido Nacional Fascista, tá? Partido Nacional Fascista. Então, a partir de 1922, o fátio de combatimento ele se torna de fato um partido, o Partido Nacional Fascista Italiano, tá? Ou simplesmente Partido Fascista, tá? E o Mussolini ele se torna o líder deste grupo, tá? E, lembrando, patrocinado pela elite, patrocinado pela burguesia, tá? Então, em 1922 surge o Partido Fascista. Agora não é mais fátio de combatimento, e sim Partido Fascista, certo? Bom, e o Mussolini, ele queria demonstrar força. Ele queria demonstrar que o Partido Fascista tinha muita força. E ele vai escolher uma data. Em outubro, eu não vou me lembrar o dia aqui, mas em outubro de 1822, os comunistas, junto com vários operários, eles haviam organizado uma manifestação, certo? Organizado uma manifestação próxima ao Palácio do Rei. E aí o Mussolini vai escolher essa data para fazer uma marcha, a Marcha sobre Roma, tá? O Mussolini, naquele momento ali, ele vai estar mais ou menos com uns 300 mil homens. E esses 300 mil homens vão marchar no entorno do Palácio do Rei. Todos uniformizados, com as camisas pretas, marchando, né? Moral disso. Os comunistas não conseguiram fazer a greve que eles queriam, então o Mussolini conseguiu, os fascistas conseguiram impedir a greve, né? E o Victor Emanuel, né, o rei, ficou, né, assustado com a quantidade de soldados e de pessoas que tinha ali assistindo a marcha sobre Roma dos fascistas. Então ele ficou assustado com a força que os fascistas tinham, que o Mussolini tinha, certo? Ele ficou muito assustado com isso, tá? E aí, o que acontece? O rei, né, o Victor Emanuel, vendo a força dos fascistas, ele convida o Mussolini para ser primeiro-ministro da Itália. E, obviamente, o Mussolini aceita, certo? O Mussolini aceita e se torna primeiro-ministro em 1922 da Itália, tá certo? Bom, depois de 1924, né, tem eleições para o parlamento, os fascistas conseguem quase 65% dos votos, né? Enfim, mas agora o Mussolini estava no poder. A partir do momento que Mussolini entrou no poder, o Mussolini ele vai censurar a imprensa, ele vai perseguir a oposição, certo? Mussolini ele vai perseguir a oposição, principalmente os comunistas, tá? Ele vai fechar os partidos de oposição. Mussolini vai controlar o ensino, a comunicação, tá? Vai fortalecer o patriotismo, o treinamento físico, ele vai investir em obras públicas para gerar emprego na Itália, tá? Enfim, então Mussolini ele vai acabar se tornando ali um ditador. E o rei? O rei continua ali, só que o rei não tinha poder nenhum e nem força. Quem tinha força era o Mussolini. Então, por isso que o Mussolini, a partir do momento que ele se torna primeiro-ministro, o Mussolini consegue ali, né, perseguir os opositores, os comunistas principalmente. Ele vai colocar todos os partidos na ilegalidade e só vai existir um único partido, o Partido Fascista, que tinha como líder o Mussolini. E o Mussolini ele vai se intitular Duce. Duce. Duce significa líder em italiano, tá? E o Mussolini vai ficar no poder de 1922 a 1944, tá certo? Bom, mas o Mussolini ele tinha que enfrentar um problema. Um problema que a Itália vinha enfrentando fazia muito tempo, né? Que é a questão da Igreja Católica. A Igreja Católica reivindicava um território, né? E aí o Mussolini vai chamar na época a Igreja Católica
E para evitar problemas com a Igreja Católica, né, que poderiam atrapalhar o seu governo, o Mussolini vai fazer um acordo com a Igreja Católica. Ele vai fazer o famoso Tratado de Latrão em 1929, que criava o Estado do Vaticano dentro de Roma, que criava um território para a Igreja Católica. E esse território, o Vaticano, Mussolini não poderia intervir. O Vaticano pertenceria à Igreja Católica, quem administraria o Vaticano seria a Igreja Católica. Então, dentro de Roma é criado um Estado, o Estado do Vaticano, que existe até hoje, através do Tratado de Latrão em 1929. Com isso, Mussolini ele evitaria um conflito com a Igreja Católica, né? E aí ele se vê livre para continuar a sua perseguição aos seus opositores, tá certo? Então é aí que é criado o Vaticano, que é onde fica o Papa. Bom, e lembra que eu falei que esses governos tinham uma característica expansionista? Pois é, em 1936, o Mussolini ele vai invadir a Etiópia, tá? A Etiópia ele vai invadir, que é a região ali próximo ao chifre da África. Depois o Mussolini também ele vai tentar invadir a Grécia, ele não vai conseguir, enfim. Bom, então é assim que Mussolini chega ao poder na Itália. Tá certo? Bom, agora vamos falar sobre o nazismo na Alemanha. Vamos falar sobre o nazismo. Pessoal, quando a gente fala sobre o nazismo na Alemanha, a gente tem que entender, não foi do nada, não foi da noite para o dia que o nazismo chegou ao poder. E o nazismo, pessoal, ele não chegou ao poder por meio de golpe, nada disso. O nazismo chegou ao poder por meios legais. O nazismo chegou ao poder por meios legais. Vocês entenderam isso? Dentro da lei. Bom, e o que explica o nazismo ter chegado ao poder? Bom, nós temos que voltar novamente lá na Primeira Guerra Mundial. Pessoal, a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, ela foi proclamada uma república, a República de Weimar, né? A República de Weimar. Era uma república parlamentar. Você tinha a figura do presidente, mas quem de fato tinha mais poder era o primeiro-ministro, certo? Que a gente vai chamar de chanceler, certo? Bom, porém, pessoal, a Alemanha ela acaba perdendo a Primeira Guerra, certo? A Alemanha perde a Primeira Guerra, o czar Guilherme II abdica e é proclamada a República de Weimar. Logo em seguida, é feito o Tratado de Versalhes, certo? E o Tratado de Versalhes, ele culpabilizou a Alemanha como a única culpada pela guerra, fazendo a Alemanha ser humilhada, fazendo a Alemanha ter que pagar indenizações para os países vitoriosos, a Alemanha tendo que devolver territórios, certo? Então a Alemanha ficou no fundo do poço, certo? E os líderes da República de Weimar, eles tiveram que aceitar, né, essa proposta. Eles não tinham nem como questionar, e eles tiveram que aceitar. Só que isso desenvolveu nos alemães um sentimento de vingança. Muitos alemães acreditavam que os líderes da República de Weimar, né, o presidente e os outros líderes, eram traidores da pátria, que eles não deveriam ter aceitado o Tratado de Versalhes. Então, os alemães vão ficar com esse sentimento. Fora isso, fora o Tratado de Versalhes, a Alemanha tinha várias dívidas de guerra, dos anos em que ela fez guerra. A Alemanha destruída, então tinha uma necessidade de reconstrução, mas essa Alemanha não tinha dinheiro. Desemprego, fome, miséria, né? Hiperinflação. A inflação na Alemanha ela chegou, pessoal, a 32.400% ao mês. Dizem, eu já vi num livro que chama A Chegada do Terceiro Reich, é um livro de um historiador, ele tem uma trilogia que fala sobre a Alemanha nazista, ele vai dizer o seguinte,
que as pessoas utilizavam, o dinheiro ficou tão desvalorizado na Alemanha que as pessoas utilizavam o dinheiro para fazer acender fogão, fazer, né, pôr nas lareiras para acender o fogo do fogão. As crianças faziam pipa com as notas de dinheiro alemão, porque não valia basicamente nada o dinheiro alemão, não valia nada, 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 certo? De tão alto que era a inflação, certo? Por volta ali de 1920, 21, os Estados Unidos vai até emprestar dinheiro para a Alemanha. A situação da Alemanha vai dar uma melhorada, certo? Bom, mas a gente vai falar disso depois. Enfim, no meio dessa crise na Alemanha vão surgir os grupos socialistas, tá? Surgem os partidos comunistas. Surge na época, por exemplo, o Partido Comunista Alemão. E em 1919, um grupo de ex-combatentes, ou seja, de ex-soldados da Primeira Guerra Mundial, que estavam insatisfeitos com a República de Weimar, eles vão fundar um partido político. Esse partido se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. Eu até coloquei a abreviação dele aqui para vocês, PNSTA, tá? Que é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, tá certo? Em 1919 surge este partido, tá certo? Um partido que não estava de acordo com a República de Weimar, que acreditava que os líderes da República de Weimar não deveriam ter aceitado o Tratado de Versalhes, certo? Bom, só que esse grupo, por volta de 1921, esse grupo vai ganhar um membro, um associado, Adolf Hitler. Hitler, que também era um ex-combatente de guerra, Hitler vai se filiar ao Partido Nazista a partir de 1921, certo? E o Hitler, pessoal, ele era um cara que sabia fazer muito discurso. O Hitler, ele sabia fazer muitos discursos, tá? E isso fez, nas reuniões que eles faziam em cervejarias, fez o Hitler se destacar. E logo, o Hitler chega ao cargo de chefe do partido nazista. Chefe do partido nazista, tá? E da mesma forma que na Itália, né, quando os fascistas perseguiam os comunistas, na Alemanha vai acontecer a mesma coisa. Os nazistas, liderados por Hitler, vão combater as manifestações da esquerda na Alemanha. Eles vão combater o comunismo. Inclusive, vai ser criado a SA, que são as seções de assalto. O que são essas seções de assalto? São perseguições aos opositores, né? E eram homens nazistas, né? Vestido com camisa, um tom de pardo, né? Um tom pardo, meio marrom, né? Que eles vão chamar de camisas pardas. Lembra que dos fascistas eram os camisas negras, os nazistas eram os camisas pardas. Essas sessões de assalto, SA, funcionava da seguinte forma. Vamos imaginar que ia ter uma manifestação, uma reunião dos comunistas em algum lugar na Alemanha. Os nazistas tinham espiões. E aí eles ficavam sabendo, olha, tal grupo de comunistas vai fazer uma reunião em tal lugar em Berlim. Esse grupo de homens com camisas pardas iam até esse local, né, e saíam atirando, matando, né, perseguindo os comunistas. Tá? Então isso eram as sessões de assalto conhecida como SA, essa perseguição aí aos opositores. E a elite, a burguesia alemã, também vai apoiar os nazistas. Porque ou era o nazismo ou eram os comunistas. E a elite morria de medo do comunismo. Então a elite acaba apoiando e percebendo que os nazistas estavam combatendo os comunistas. Aí que essa elite, de fato, ela começa a apoiar, de fato, essa burguesia começa a apoiar, de fato, os nazistas. Certo? Bom, o que acontece? Logo de cara, ali por volta de 1923, no início de 1923, tem uma eleição no parlamento, os nazistas são derrotados, certo? Bom, e aí o Hitler ele vai tentar um golpe, o Putsch de Munique, ou o golpe da cervejaria de Munique. Munique, que é a capital da Baviera, né? Da Bavária, desculpe, né?
o Hitler vai tentar um golpe. E esse golpe vai sair de uma cervejaria em Munique, que ia em direção até o palácio do presidente. Né? O Hitler achou, e os membros do partido nazista, eles acharam que eles iam ter muito apoio, que o exército, que a polícia iria apoiá-los. Só que ninguém apoiou eles. Ninguém apoiou eles. Quando eles chegam próximo ao palácio, o exército, a polícia já estava esperando eles são presos, inclusive o próprio Hitler, ele é preso, tá? Ele é julgado, ele é condenado aí a 5 anos de prisão, mas o Hitler vai acabar ficando apenas 5 meses na prisão. Então o golpe da cervejaria, ou Putsch de Munique, deu errado. Só que foi bom para o Hitler. Você fala assim, poxa, mas um golpe de errado e ele ser preso foi bom? Sim, isso foi bom para o Hitler. Isso teve um lado positivo para o Hitler. Qual que foi o lado positivo? Nesses meses que o Hitler ele ficou preso, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta. Uma primeira parte do livro ele vai contar um pouco da história de vida dele, mas nas outras partes do livro, o Hitler ele vai escrever ali os princípios básicos do nazismo. É ali que ele vai colocar os princípios básicos do nazismo. Dentre esses primeiros princípios, ele vai colocar o antissemitismo, a perseguição aos judeus, o ódio aos judeus. Pessoal, como que surge esse ódio aos judeus do Hitler? Né? Na verdade, não é o Hitler que cria isso. Os alemães, boa parte dos alemães já tinham esse sentimento de ódio, né, aos nazistas. Tá? E por que surgiu esse ódio aos judeus? E por que surge esse ódio, né, aos judeus na Alemanha nazista? Pessoal, o que explica esse ódio é o seguinte: durante a Primeira Guerra Mundial, muitos judeus foram embora da Alemanha. Os judeus, mesmo depois da guerra, estavam numa situação muito boa de vida. Né? Muitos judeus eram donos de bancos, joalherias, os judeus tinham uma situação de vida muito boa. E os judeus são um grupo muito fechado, que se autoajudam, né? Enfim. E aí, de repente, o alemão ele ficou ressentido, porque o alemão pensou o seguinte: poxa, eu estou no meu país, aí esse cara, esse judeu, né, tá numa situação boa enquanto eu tô na miséria, tô passando fome. Fora que tinham várias teorias dizendo que, claro que eram teorias da conspiração, que diziam que os judeus haviam financiado é, a Tríplice Entente, que eles tinham apoiado, colaborado com os Estados Unidos, com a França e com a Inglaterra, enfim. Mas isso era mentira. E isso despertou no alemão um ódio ao judeu. E o Hitler vai se aproveitar disso e vai elaborar lá as suas ideias antissemitas, né, de perseguição aí aos judeus. Tá? Então, a partir disso, Hitler vai começar a colocar lá a sua perseguição aos judeus. Tá? Inclusive, pessoal, eu trouxe aqui para vocês agora, isso aqui é um trecho do livro Mein Kampf, tá? Da página 620 do livro, tá? Olha o que o Hitler escreveu. Eu peguei esse trecho na íntegra, tá, pessoal? Igual tá lá no livro, eu coloquei aqui no PowerPoint para vocês. Vou ler para vocês. Olha o que o Hitler fala no livro sobre os judeus. Se no início e durante a guerra, ele está falando da Primeira Guerra, 12 ou 15 mil desses hebreus corruptos, hebreus são judeus, né, do povo tivessem sido refreados com gás tóxico, como aconteceu com centenas de milhares de nossos melhores trabalhadores alemães no campo de batalha, o sacrifício de milhões no fronte não teria sido em vão. Pelo contrário, 12 mil salafraios, olha, ele chama os judeus de salafraios. 12 mil salafraios eliminados na hora certa poderiam ter salvo as vidas de 1 milhão de alemães de verdade. Olha só, alemães de verdade, valiosos para o futuro. Mas aconteceu de estar na pauta da política de governo burguesa sujeitar milhões a um fim sangrento no campo de batalha
sem pestanejar e considerar 12 ou 12 mil traidores, especuladores, agiotas e vigaristas, olha como ele chama os judeus, como tesouro nacional e proclamar abertamente sua inviolabilidade. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte aqui, que durante a Primeira Guerra Mundial, deviam ter morrido eram os judeus, e não vários soldados alemães, e não várias pessoas alemãs, e sim soldados, e sim judeus, que deveriam ter sido mortos. Então, olha a perversidade, né? Perversidade do Hitler aí, tá? Quando ele escreve o seu livro Mein Kampf. Isso aqui é só um trecho, tem vários outros trechos que Hitler fala aí sobre os nazistas, tá? A partir do momento que o Hitler ele começa a perseguir os nazistas, pessoal, é o seguinte, ele vai proibir os nazistas, por exemplo, de negociar. Aqueles que eram professores foram proibidos de ensinar. Os judeus que eram médicos foram proibidos de clinicar, né? Foram impedidos, por exemplo, de usar as mesmas conduções, os mesmos meios de transporte que os alemães. Tá? Foram obrigados a usar uma estrela amarela no braço como um elemento identificador. E também o Hitler, né, depois que ele chega ao poder, a gente vai ver isso, ele começa a colocar os judeus para morar em bairros separados e vigiados. Esses bairros eram chamados de guetos. Tá? E desses guetos, os judeus eram levados para os campos de concentração, faziam lá um trabalho forçado e depois eles iam para a solução final, que era o extermínio, né, as câmeras de gás para onde milhares de judeus foram levados. Isso tem na apostila de vocês na página 10. Bom, uma outra coisa que tinha lá no livro do Hitler, o Mein Kampf, é a ideia do espaço vital. O que é espaço vital? A busca por conquistas territoriais. Hitler queria conquistar territórios que tivessem alemães. Porque o Hitler ele acreditava que existia uma raça superior, a raça ariana. E os alemães pertenciam a essa raça, a raça ariana, uma raça superior. Eles eram superiores a todas as outras raças, era uma raça pura, tá? Então, aonde tinha alemão, tinha raça pura. Então, ele tinha que conquistar esses territórios e eliminar aqueles que não fossem da raça pura. Então, Hitler vai elaborar essa ideia da teoria do espaço vital, de conquistar esses territórios aonde tinham alemães e exterminar aqueles que não eram alemães, aqueles que não eram de uma raça pura, tá? O Hitler, nessa época, pessoal, eu não coloquei aqui, mas ele também vai praticar a eugenia, tá? E o que é essa eugenia? É a busca por uma raça perfeita, por uma raça pura, né? Então, por exemplo, o Hitler ele vai proibir que um alemão, por exemplo, se casasse com um judeu, por exemplo. O cara tinha que casar alemão com alemão, né? Para buscar aquela raça pura, branca, olhos claros, né? Então, ele vai praticar essa eugenia. Como eu disse para vocês, a eugenia também se encaixa na ideia de você separar o transporte dos judeus e dos alemães, a questão, por exemplo, que os judeus foram colocados em bairros separados, tudo isso é eugenia, tá? Tudo isso é essa separação, certo? Essa discriminação, essa segregação em relação aos judeus. Então, Hitler, de fato, ele vai praticar a eugenia, tá certo? Resumindo, a gente pode colocar que a eugenia, pessoal, é um conjunto aí de ideias que tem como objetivo melhorar a genética dos seres humanos, tá? Então, o Hitler, quando ele praticava a eugenia, ele queria que aqueles alemães mais bonitos, mais puros, né, brancos, de olhos claros, se casassem com outro alemão, né, uma alemã, uma moça, se casasse com outro alemão, com as mesmas características, branco, de olhos claros, queriam ter filhos também brancos, de olhos claros. Então, isso é a eugenia, tá? É um conjunto de práticas para melhorar a genética de um grupo humano. Tá? Hitler também vai perseguir as pessoas com deficiência, né? Ele vai mandar essas pessoas para clínicas.
Então eles vão até as famílias, vão dizer para as famílias, olha, nós vamos levar esse seu parente para uma clínica, lá ele vai ser bem tratado. Essas pessoas com deficiência, seja física, né, ou algum tipo de deficiência intelectual, era levado para essas clínicas, tá? E lá nessas clínicas elas eram assassinadas, recebiam uma injeção letal, eram assassinadas, e para a família dizia, olha, ele morreu de forma natural, olha, nós tentamos de tudo, mas não, ele morreu, enfim. Mas era uma forma de exterminar aqueles que eram diferentes, né? Hitler, por exemplo, achava que as pessoas com deficiências, né, física e intelectual não serviam para nada. Então ele perseguia. Ele perseguia ciganos, ele perseguia negros, latinos, homossexuais. Então não eram só os judeus. Né? Os judeus ficaram mais conhecidos pelo número e pelos campos de concentração, mas Hitler perseguia uma imensidão de grupos aí, tá certo? Bom, o que acontece, pessoal? Agora a gente vai ver como que o Hitler ele chega ao poder. Pessoal, em 1930 acontece uma eleição para o parlamento. Nessa eleição, em 1930, os nazistas conseguiram eleger 107 deputados. Os comunistas conseguiram 77. Bom, 2 anos depois, em 1932, já depois da crise de 29, lembra que os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para a Alemanha? Com a crise de 29, os Estados Unidos deixam de emprestar dinheiro para a Alemanha e a Alemanha se torna um caos. Isso fortalece mais ainda os nazistas. E aí, em 1932, ocorre uma nova eleição para o parlamento, tá? E os nazistas eles vão conseguir 1/3 do parlamento alemão. 1/3 do parlamento alemão, do Reichstag, né, tanto faz, eles vão conseguir 1/3 do parlamento. Então, os nazistas vão ser a maioria do parlamento a partir de 1932. Em 1933, ocorre também uma eleição para presidente da República. E nós vamos ter 2 candidatos. O presidente, né, na época, que se recandidatou, que era o Paul von Hindenburg, ele já era presidente, ele se recandidatou, e Adolf Hitler, pelo Partido Nazista. O Paul von Hindenburg vai ganhar com uma diferença mínima do Hitler, né? Vai ser eleito presidente novamente para governar por mais um tempo a Alemanha. Só que acontece o seguinte, a Alemanha ela era parlamentarista, você tinha a figura do primeiro-ministro. E todo primeiro-ministro que o Hindenburg nomeava, os nazistas que estavam lá no parlamento não aceitavam. Eles não aceitavam. E aí, o Hindenburg, para tentar acabar com esse conflito no parlamento, porque nem o ministro parava, todo ministro que ele convocava, o parlamento não aceitava, porque o parlamento tinha que aprovar. E aí, para o parlamento sossegar, o Paul von Hindenburg, que era o presidente, vai convidar, em 1933, no mesmo ano que ele foi eleito, ele vai convidar o Hitler para ser primeiro-ministro, para ser chanceler. E o Hitler aceita. E a partir de 1933, então, Hitler se torna chanceler da Alemanha. A partir daí, foi uma escalada para o poder. Por quê? No ano seguinte, em 1934, o presidente, o Paul von Hindenburg, morre. Ele já era um senhor de idade. E ele morre. E aí o Hitler convoca um plebiscito. Plebiscito é você consultar a população, se eles querem alguma coisa ou não. Hitler convoca um plebiscito e pergunta para a população se as pessoas queriam ele como presidente e chanceler ao mesmo tempo. Se a população queria que ele unisse os 2 cargos. E a população votou pelo sim. Né? Lembra que tinha o medo do comunismo? Então, a população votou pelo sim. E o parlamento depois acabou aprovando, né, essa titulação de Hitler unir os 2 cargos de presidente e de primeiro-ministro. A partir de 1934, então, Hitler se torna um ditador na Alemanha. E Hitler agora vai usar o nome de Führer, que é o guia do povo, Führer. E a partir daí, Hitler dará início ao Terceiro Reich, ao Terceiro Império, tá? Ao Terceiro Império, Terceiro Reich, tá?
Bom, logo pouco tempo depois que o Hitler foi eleito, né, Führer, né, em 1934, o Hitler vai mandar colocar fogo no parlamento, no Reichstag. E o Hitler manda colocar fogo no parlamento, só que ele vai acusar os comunistas, ele vai colocar a culpa nos comunistas. Isso fez com que o parlamento desse plenos poderes para o Hitler, e o Hitler colocou os comunistas na ilegalidade, perseguiu os comunistas, matou comunistas. A partir daí, Hitler adquire tantos poderes, mas tantos poderes, né, que logo depois de seguida ele vai acabar fechando também o próprio parlamento. E a partir daí é a escalada para a Segunda Guerra Mundial. Porque a partir disso, pessoal, o Hitler vai criar uma série de leis. Antes de eu falar das leis, o Hitler ele vai criar, lembra da SA, das seções de assalto, que perseguiu os comunistas? Então, ela vai continuar. O Hitler agora vai criar a SS, que são as seções de segurança, que era como se fosse um órgão de investigação, era uma polícia política, né? Que investigava e perseguia e prendia todos os opositores políticos de Hitler dentro da Alemanha. Então é a SS. Não vou cobrar isso, isso não é importante. Hitler também vai criar uma polícia secreta, a Gestapo, tá? Também servia para perseguir os opositores ou quem fosse uma ameaça ao nazismo. Agora uma coisa importante. O que o Hitler vai criar? Em 1935, o Hitler vai criar, pessoal, as leis de Nuremberg. O que são as leis de Nuremberg? Ele vai retirar o direito à cidadania aos judeus. Os judeus não terão mais direito à cidadania na Alemanha. E ele também vai proibir o casamento, agora por lei, entre judeus e não judeus. Então, ele proíbe, não pode mais casar agora um judeu e um alemão. Ele proibiu, tinha uma lei a partir de agora, certo? Em 1938, vai acontecer o que nós chamamos de Noite dos Cristais, tá? Que foi a Noite dos Cristais. Mais de 5.700 estabelecimentos de judeus, né, vão ser depredados, vão ser destruídos, tá? E muitos judeus vão ser levados para os guetos e depois dos guetos para os campos de concentração. Então essa foi a Noite dos Cristais. Posso perguntar isso na prova. O que foi a Noite dos Cristais? Foi quando Hitler manda fechar, destruir, depredar vários estabelecimentos judaicos, manda os judeus para os guetos e depois para os campos de concentração. Nós temos aqui algumas imagens, né? Uma propaganda nazista, olha só, alemães, não comprem de judeus. Uma outra placa lá também, ó, fora judeus. Fizeram uma mulher judaica dormir e andar com essa placa, sou uma porca. Ela era obrigada a andar, tá certo? E temos aqui do outro lado algumas imagens, pessoal, da Noite dos Cristais, de estabelecimentos, sinagogas de judeus sendo depredados, sendo destruídos. Uma outra coisa muito interessante é em 1936. Eu até comentei isso com vocês em sala de aula, se eu não me engano, acho que eu comentei isso com vocês, né? Que foi o seguinte: em 1936 ocorreu as Olimpíadas de Berlim, né? O Hitler já estava no poder e o Hitler já tinha falado, olha, todos os medalhistas serão alemães, mas ironicamente um norte-americano, o nome dele é Jesse Owens, que era negro, ele era americano e negro. Ele ganhou 4 medalhas de ouro. E isso contrariava a ideia de superioridade ariana do Hitler, que dizia que os arianos eram uma raça superior, que eles eram melhores. Isso contrariava. O cara era negro, americano e ganhou 4 medalhas de ouro. Isso fez com que Hitler ficasse furioso, inclusive ele recusou-se a entregar as medalhas a esse atleta negro. Ele não quis entregar essa medalha a esse atleta negro aí, tá?
Pessoal, então esse foi mais um episódio da Alemanha nazista, tá certo? Bom, outra coisa, Hitler vai se utilizar e muito, mas e muito da doutrinação através da educação, da propaganda. O Hitler vai criar até um ministério da propaganda, e esse ministério da propaganda, quem cuidava desse ministério era o seu ministro, né, que ele nomeou, que é o Joseph Goebbels. Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era o ministro, né, da propaganda. O Joseph Goebbels é quem fazia as propagandas para os nazistas, tá? Então eles vão investir bastante em propaganda. Na apostila de vocês, na página 12, por exemplo, tem lá sobre a propaganda nazista. Então, além da propaganda, vão ser criados símbolos nazistas, como por exemplo a bandeira nazista, o gesto, né, o famoso Heil Hitler, erguendo o braço, o uniforme, aquela uma braçadeira que eles vão usar, os soldados nazistas vão usar no braço com uma águia, e aquela cruz gamada, a suástica, como a gente conhece, né? A suástica, pessoal, ela foi utilizada, é um símbolo, né, é uma cruz gamada, ela foi utilizada pelos budistas, ela foi utilizada pelos hinduístas, tá? Então, ela foi utilizada por vários povos, tá? A suástica, tá? E ela era um símbolo religioso de vários povos, então. Mas aí o Hitler ele vai se apossar dela, né? Ele vai colocar as pontas dela virada para o lado direito, né? E vai colocar ela como um símbolo, né, do nazismo. Para as religiões, a cruz gamada, né, ela significava prosperidade, ela significava boa sorte, bem-estar. Mas aí os nazistas modificam ela, pegam as pontas e vira para o lado direito, né, e ela vira um símbolo do nazismo. Tá? E eles vão usar nos uniformes, nas bandeiras, a suástica, tá? Então, além dos símbolos, né, eles vão investir muito em propaganda. E tem uma propaganda muito interessante que o Joseph Goebbels ele selecionou pessoalmente uma menina, uma bebê, né, para representar o bebê Ariane ideal. Então, uma menininha branca, de olhos claros, cabelo claro, né, bem bonitinha. E essa menina foi colocada num cartaz em 1935 numa propaganda, tá? Só que tempos depois que a propaganda já tinha sido feita, o Goebbels, que era o primeiro-ministro, ele descobre que a criança era descendente de judeu. Que a criança tinha, né, na sua ancestralidade, nos seus antepassados, judeus. E aí a propaganda, claro, ela foi retirada, tá? Bom, Hitler também, pessoal, ele vai investir aí em obras públicas, ele vai investir na indústria bélica, criação de leis trabalhistas, isso é importante, né? Limitação de salários. Uma coisa importante é que esses governos totalitários, tanto o fascismo, o nazismo, depois o próprio Getúlio Vargas no Brasil, eles vão criar leis trabalhistas. Como se o Estado, como se o governo, como se o ditador fosse uma pessoa boa que dá as leis trabalhistas aos trabalhadores. Mas, na verdade, quando esses governos criam essas leis trabalhistas, eles querem o controle do povo, o controle das massas. Eles querem manipular, tá? Quando eles dão essas leis trabalhistas. Hitler, de fato, vai melhorar a economia da Alemanha, vai gerar emprego, mas a que custo? Ao custo de uma guerra mundial e da morte de milhões e milhões de judeus e outros povos, né? Bom, e Hitler não vai parar por aí. Assim que ele assume o poder, a gente vai falar disso em sala de aula, Hitler vai anexar a Áustria, que a gente chama de Anschluss, Hitler vai anexar a Tchecoslováquia e vai invadir a Polônia. E é esse episódio, a invasão da Polônia, que vai dar origem à Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto aí para uma outra aula, certo? Eu fico por aqui então, pessoal. É isso.